Em julho desse ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Ele garante aos menores muitos direitos e proteção, mas também determina as consequências e punições para os jovens que cometem atos infracionais. O repórter PUC vai discutir as propostas do Estatuto e mostrar como ele foi um marco importante na luta pelos direitos dos jovens. E ainda, a discussão sobre a redução da maioridade penal divide opiniões e pode interferir nas atuais medidas socioeducativas. Hoje é quinta-feira, 28 de maio. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Em 2015, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. As leis de proteção à infância são muito evoluídas, mas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. A sociedade e o Congresso Nacional debatem aspectos do Estatuto e pensam em mudanças para que as medidas sejam melhor aplicadas. A nossa equipe foi ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. E eu fui uma casa de semi-liberdade. Conversei com jovens que cometeram atos infracionais e querem mudança no futuro. Confira. Em 2015, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Ele garante muitos direitos e proteção a todos com idade abaixo de 18 anos e também regula os deveres dos jovens. O Estatuto normaliza as consequências aos menores que cometem crimes, os chamados atos infracionais. O artigo 103 do Estatuto define ato infracional como toda conduta praticada por um adolescente considerado crime previsto no Código Penal ou contravenção, nas leis de contravenção e também nas leis especiais. Então, tudo que é considerado crime, que é considerado ilícito, é ato infracional. Para a reeducação dos menores, os juízes aplicam diferentes medidas socioeducativas. Essa casa de semi-liberdade no bairro Santa Mônica abriga atualmente 19 meninos entre 16 e 19 anos. Aqui eles fazem atividade de artesanato, reforço escolar e oficinas pedagógicas. Os menores de idade cumprem a medida e sabem que a reeducação é o melhor caminho. Eu vim porque eu estava andando no carro roubado. Aí os homens me pegou e roubo. 5-7. As casas de semi-liberdade garantem aos jovens a formação educativa e maior segurança. Mas é difícil para eles conviver com tanta saudade. Da minha mãe, fica semana toda noite dela, da minha avó, meu irmão. Ainda assim, eles entendem que as medidas educativas são uma nova oportunidade. Querendo ou não, ele dá uma oportunidade para a gente fazer um curso de escola. Acaba que tira a gente do mundo mesmo, né? Porque aqui eu tenho mais oportunidade também, né? Lá fora é outra coisa. A gente sempre visa quais alternativas que a gente pode oferecer a esse adolescente que ele ainda não teve para sair da criminalidade. Então, é sempre com essa finalidade, a reinserção dele, tanto na família, na sociedade, como na escola. As atividades dão resultado e é possível notar a mudança dos jovens. A gente consegue, ao longo do decorrer da medida, perceber uma mudança de comportamento, sim, né? O respeito às regras, eles cumprirem os combinados, né? É algo que num primeiro momento você acha impossível e ao longo do trabalho a gente vê o tanto que eles avançam, né, nesse aspecto. Apesar de garantir os direitos, há uma discussão sobre a alteração do Estatuto. Alguns pensam que é preciso evoluir em determinados aspectos. A gente entende que foi muito focado nos direitos e o capítulo dos deveres ficou muito pequenininho. E eu acredito que com esse passar dos anos, o perfil do adolescente mudou, houve um aumento dos jovens na criminalidade e o Estatuto não foi adequado à atualidade de hoje. E quando se pensa no futuro, a ideia é de mudança. Depois que eu sair daqui, eu vou continuar estudando, fazendo curso. Mais pra frente, vou arrumar um trabalho.
Para falar da luta pela proteção dos menores, recebemos Miriam Maria dos Santos, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Seja bem-vinda ao Repórter PUC. Muito obrigada, Em nome da Frente de Defesa, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder dialogar com vocês e também com a comunidade, a população de Belo Horizonte, do entorno, para explicar um pouquinho sobre essa lei que protege a nossa infância e adolescência. Então, para a gente começar, você acha que realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco na defesa dos direitos dos jovens? Eu acredito que o Estatuto é um marco na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A gente tem ainda muitos desafios pela frente, em relação ao Estatuto, mas assim a gente já conseguiu muito também. Em termos quantitativos, graças ao Estatuto da Criança e Adolescente, hoje nós temos praticamente todas as crianças matriculadas no ensino fundamental. A gente tem um percentual enorme também de crianças vacinadas, mas a gente ainda tem muitas violações. Então, hoje a criança e o adolescente, ele sofre mais violações dos direitos, os direitos deles são muito mais violados, eles são mais vítimas do que agressores. Só para vocês terem ideia, morrem por dia assassinadas 28 crianças e adolescentes nesse país por dia, morrem assassinadas. Então, que país que a gente está construindo para essas crianças e adolescentes? Nós estamos matando a nossa infância e adolescência, nós estamos matando o futuro do nosso país. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele precisa ser executado. E a execução do Estatuto da Criança e Adolescente, ela depende de 3 atores fundamentais, que determina a Constituição Federal, o artigo 227, que é a família, a sociedade e o Estado. Cada um com a sua responsabilidade. O Estado com uma responsabilidade maior porque o Estado fornece programas, serviços, para quê? Para fortalecer, através de políticas públicas, para fortalecer essa família, para que essa família cuide das suas crianças e adolescentes. Quando a família falha nesse cuidado, é que muitas vezes leva o adolescente ao cometimento do ato infracional. Mas isso não quer dizer que a família... O problema não é específico, mas vem de um outro problema anterior, Com toda certeza. Então, a rede de cuidados com a infância e adolescência, que tem que ser feita pela família e pela sociedade, é para que ele não cometa o ato infracional na adolescência, para que ele possa percorrer, para que ele tenha um caminho de infância, um caminho de adolescência dentro da normalidade, dentro dos padrões que a gente chama de normalidade, uma vida saudável, que ele possa estudar, que ele possa brincar, que ele possa ir ao shopping, que ele possa jogar futebol, porque não é normal um adolescente portar uma arma. O adolescente, o normal para ele é gastar a energia que ele tem com coisas positivas. E a gente precisa ofertar essa positividade para os meninos e meninas. Precisam de programas, precisam de serviços. A prefeitura, o Estado, o governo federal precisa ofertar a esses adolescentes esses serviços positivos, para que eles tenham oportunidade de trabalho, como o Wellington teve aqui. Fiquei muito feliz de saber que o Wellington passou por uma das nossas instituições. Então, assim, a gente precisa acordar enquanto sociedade, enquanto cidadão, para colocar o Estatuto em prática, cobrando do Estado que ele implemente mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não está 100% implementado. E Miriam, acredita que as casas de semiliberdade, como nós vimos na matéria, são ideais para a reeducação do jovem? Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece 6 medidas socioeducativas que o juiz aplica ao adolescente. Depende do caso. Isso, dependendo do caso, de uma medida mais branda, que vai desde uma advertência, uma obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a semiliberdade, que você falou agora, Wellington, e a internação, que é, entre aspas, a prisão, onde o menino fica preso. A semiliberdade, ela é um espaço importante de ressocialização desse adolescente. Porque por que chama medida socioeducativa? Por que não chama pena? Chama medida socioeducativa porque a gente acredita em oportunizar ao jovem que cometeu um ato infracional, que seja qualquer tipo de crime,
né, que ele retorne para a sociedade de uma forma diferenciada, com um projeto de vida diferenciado. Entendeu? Então, essas unidades, tanto de semiliberdade como de internação, elas têm um papel fundamental, pedagogicamente, na construção de valores que muitas vezes esses meninos e meninas não tiveram construídos em casa, né? Em fornecer a educação formal, porque muitas das vezes esses meninos, quando cometem o ato infracional, eles estavam fora da escola, eles precisam da escolarização, da profissionalização também, né? Então tem que ser um espaço que eduque para retornar para a sociedade e contribuir com a sociedade de forma saudável. A gente viu no VT que a cabeça deles realmente muda, né? Eles ficam com uma ideia de planejar o futuro de uma maneira diferente. É comum eles realmente alterarem o comportamento, assim, quando eles participam dessas 6 medidas que você falou? Os dados comprovam que sim, porque nós temos apenas 30% de reincidência no sistema socioeducativo, enquanto no sistema prisional do adulto a reincidência é de 70%. Então, um dos motivos da gente ser contra, né, a redução da idade penal é essa. Se o sistema socioeducativo ele está reintegrando a sociedade 70% dos adolescentes, por que nós vamos colocar os meninos em cadeias junto com adultos... Que é menos eficiente. Que é muito menos eficiente, né? E que vai tornar, né, a vida desse menino ainda mais precária. Porque a maioria dos meninos e meninas que estão na internação e na semiliberdade hoje no país, a gente sabe de onde vem. São os pobres, são os meninos e meninas negras, das periferias, né? A grande maioria são esses meninos e meninas, né, que foram vítimas, muitas das vezes, se a gente fizer uma análise da vida deles, eles foram vítimas da violência na infância. Miriam, a gente vai ter que dar uma rápida pausinha para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Repórter PUC. Não saia daí. O Repórter PUC está de volta. E hoje o tema é o debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 25 anos em julho. O professor de Direito da PUC Minas, Leonardo Isaac, faz uma avaliação das medidas que podem ser aplicadas ao jovem. Além disso, ele fala também da redução da maioridade penal. Confira. O menor que pratica um ato infracional, né, que corresponderia a um crime previsto no Código Penal, ele está sujeito às chamadas medidas socioeducativas, né, que vão desde a advertência até a internação, né, numa casa própria, né? Isso está previsto no artigo 112 do Estatuto, né, da Lei 8.069, de 1990, que está completando 25 anos. Então vai lá a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, a internação em regime de semiliberdade e, por fim, a internação em estabelecimento educacional. No Brasil, hoje, tem a 3ª maior população carcerária do mundo. São 700 mil presos. Em Minas Gerais, nós temos um déficit carcerário de mais de 30 mil vagas, né? E se criminalizar e responsabilizar os menores, reduzindo a imputabilidade penal, ou a chamada, como alguns preferem, maioridade penal, né? Vamos colocar onde esses menores? Né? Vamos construir estabelecimento próprio? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, isso é uma farsa. O menor, é preciso que se entenda, ele ainda está em formação. Nós temos aí crianças na rua, fazendo malabarismo nos sinais, muitas vezes incentivado pelos pais, são obrigadas a trazer dinheiro para casa. É preciso ressaltar que os menores são as principais vítimas da violência. O menor, negro, né, pobre, esses são as principais vítimas. Muito mais do que agentes do crime, do que infratores, eles são vítimas dessa violência, né, e da omissão do Estado. O professor colocou em discussão, né, a redução da maioridade penal.
Você acha que é uma solução, que é uma discussão que pode gerar alguma solução para a redução da violência entre os menores? Não, muito pelo contrário, né? A redução da idade penal ela vai levar, na verdade, a um aumento da criminalidade, né? Porque a gente sabe que o número de adolescentes que cometem ato infracional é muito pequeno, né, em relação ao montante de crianças e adolescentes que nós temos no país. Nós temos 52 milhões de crianças e adolescentes. Desses 52 milhões, cerca de 90 mil, né, estão cumprindo medida socioeducativa. Então, o que significa 90 mil e 52 milhões? Significa nada. Agravar penas, né, reduzir a idade penal no Brasil, né, não vai contribuir para reduzir os crimes, porque os crimes cometidos por adolescentes correspondem a menos de 10%, a maioria são cometidos por adultos. E na grande maioria dos casos em que os adolescentes cometem um ato infracional, tem um adulto por trás. Mas, infelizmente, vem se apontando, né, somente para o adolescente, né? Aponta-se o adolescente como se ele fosse o causador dessa violência que ocorre no país. Mas ele, como disse o professor, a criança e o adolescente é muito mais vítima da violência do que agressor. Que a visão que a sociedade tem é de se sentir agredida, né? Se sentir tensa em relação às ações que os menores podem cometer e não ser penalizados. Eles são penalizados, na verdade, de uma maneira diferente. É uma né? sensação de não punição. É uma sensação Isso. de impunidade. Pois é, essa sensação de impunidade se dá porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece um sistema de garantia de direitos. Esse sistema de garantia de direitos, ele é composto por vários atores, desde da Polícia Militar, a Polícia Civil, né, a Segurança Pública, a Defensoria, o Ministério Público e a Justiça. Então, quem apura o ato infracional, né, são esses atores. Se um desses atores falha, o menino não vai ser punido. Né? Então, ele não é punido porque o Estatuto o protege, é porque um desses atores falhou na hora, né, da educação dele. Isso, na hora ou a polícia não apreendeu o menino, ou a outra polícia não investigou, ou o Ministério Público arquivou o processo, né, e não chegou até as mãos do juiz. Porque quando o adolescente comete o ato infracional, né, o ato infracional precisa chegar ao juiz para ele aplicar a medida socioeducativa. Miriam, e você acredita que a população tem consciência de que exista o Estatuto, mas não saiba da sua real função? Com toda certeza, Wellington, a população conhece o Estatuto, né, mas não sabe o que diz o Estatuto da Criança. Nem tudo que ele garante. Isso. Eu digo assim, gente, a população utiliza o Estatuto da Criança e do Adolescente e nem sabe que está utilizando. Né? O direito à educação, o direito à saúde, ao esporte, ao lazer, a profissionalização por qual passou o Wellington, tudo isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, essas garantias, né, a esses direitos. Ele não serve para proteger só o menor infrator, mas todas as outras crianças e os jovens, né? Na verdade, o Estatuto não protege o adolescente que comete ato infracional, ele pune, né, como disse o professor, são 6 medidas socioeducativas. Né? Essas medidas elas têm que serem colocadas em prática. Né? E o Estado também, ele é o responsável, né, por gerir, por ter gestão nessas unidades onde os adolescentes que cometem ato infracional, eles ficam presos, entre aspas, aí, né, que a gente chama de internação ou semi-liberdade. Né? O Estado é responsável por essas unidades, pelos recursos humanos que vão estar ali dentro, né, para contribuir para que esse menino seja mais uma vez, vou até dizer socializado, porque muitas vezes ele não foi. Né? Eu digo assim, olha gente, quem vive na violência, um dia devolve a violência para a sociedade. E a maioria desses meninos conviveu com a violência na infância, né? E chegou a uma certa altura da vida dele, ele devolveu aquilo que ele viveu.
Quem vive o amor, quem vive a paz, devolve a paz à sociedade. Então é isso que essas unidades precisam fazer, socializar esses meninos, trazer novos valores, né, o valor da vida, acreditar em algo, acreditar em si mesmo, né, que eles podem ser diferentes, que eles podem construir uma vida diferente. Muitas vezes o jovem, né, comete um ato infracional incentivado por um maior que sabe que a medida aplicada a ele vai ser diferente da aplicada ao maior. Que medida que o Estado pode fazer para que esse incentivo, esse convite ao menor de entrar no mundo do crime seja reduzido ou extinguido? Pois é, na verdade, há uma discussão, né, alguns deputados mais responsáveis, né, e que andam alinhados com as políticas públicas e com a defesa do direito da criança e do adolescente, colocam que é aumentar a punição para o adulto que se utiliza de uma criança e um adolescente nos crimes. Né? Então, se você aumenta, né, a punição ao adulto, ele não vai utilizar crianças e adolescentes. Né? Porque os adolescentes são muito atraídos, né, pela criminalidade, pelo chamamento desses adultos. Né? Por quê? Porque o Estado não oferta as outras políticas públicas. Né? Então, se um traficante vai e oferta ao menino, olha, eu te dou R$1.000 para você ficar ali na esquina tomando conta para mim, né? Se chegar a polícia e me avisa, o menino vai aceitar com toda certeza, porque o que o Estado está oferecendo para ele? Não é tão vantajoso. Não é tão vantajoso. Né? E passa também pela questão dos valores, né? De quanto vale a vida, o que é a vida, o valor da vida, da gente acreditar num futuro. Isso é a família tem que repassar, né? Para a criança e para o adolescente. Então a gente precisa de trabalhar um conjunto, a gente precisa trabalhar em sistema mesmo, né? Cada um fazendo o seu papel para que a criança e o adolescente não sejam vítimas e também não sejam agressores. E como as pessoas que participam da frente de defesa são trabalhadas e orientadas para fazer valer os direitos e deveres do Estatuto, Miriam? A frente de defesa ela tem um papel de mobilizar, né? Por isso que ela chama frente de defesa, mobilizar a sociedade para defender os direitos da criança e do adolescente. Então participam da frente tanto instituições quanto pessoas, cidadãos que querem colaborar, que são militantes na área da infância e da adolescência. Então a gente tem um blog, né, a gente tem e-mails, né, os conselhos de direitos procuram muito a frente de defesa para tirar dúvidas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o papel dos conselheiros, os próprios conselheiros tutelares também procuram a frente de defesa. Né? A gente promove formações, capacitações, né, para técnicos, para cidadãos, para as pessoas. Ontem fizemos uma manifestação, ontem foi o Dia Nacional da Campanha contra a Redução da Idade Penal. A Frente de Defesa fez uma manifestação na Praça 7, que foi para educar a população, mostrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para contribuir, né, para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade de paz, e que todos os meninos e meninas tenham acesso, né, ao afeto, ao carinho da sua família, que tenham acesso às políticas de educação, de saúde, né, de alimentação, de profissionalização, de trabalho para aqueles adolescentes que querem trabalhar. Então esse é mais ou menos o trabalho que a Frente faz. E mais, o controle social. Né? O que é o controle social? O Estado está ofertando essas políticas para as crianças, adolescentes e suas famílias? Não está? Então a Frente de Defesa ela faz um embate político com o Estado. O Estado, aí eu falo os três poderes, né? Federal, estadual e municipal. E nesses 25 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda tem alguma coisa para mudar no futuro? Tem alguma coisa que ainda não está concretizada, que você sonha que ainda esteja no Estatuto? Nossa, eu vou te falar, com esse Congresso Nacional que nós temos hoje, não podemos propor mudança nenhuma ali, porque aquele Congresso hoje, infelizmente, é muito retrógrado. Né? A gente sempre quer avançar, a gente sempre quer ir, por isso que a frente chama frente, nós queremos sempre oportunidades. E é isso que a gente quer. Eu falo que não é nem um sonho, sabe? Nem nenhuma utopia. O que a gente quer é a concretização desses direitos. A gente quer que prefeituras... Que eles sejam melhor executados. Isso, que ele seja executado plenamente. Né? Que os órgãos, que o poder público coloque em prática a prioridade absoluta,
que está definida na Constituição Federal para a criança, para o adolescente e para o jovem. E tendo a família como uma instituição primária. Com toda certeza, lugar de criança para ser cuidada é na família. Miriam, muito obrigada pela sua participação no Repórter PUC. Nosso bate-papo foi ótimo. Miriam, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, e deixo um abraço aí para esse público maravilhoso que assiste a TV PUC Minas. Muito Obrigado. obrigada, Miriam. E para comemorar o aniversário de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Câmara dos Deputados abre um concurso de ilustração para a nova capa do documento. Jovens com idade entre 6 e 16 anos podem participar. É só enviar os desenhos. O regulamento completo está no site da Câmara dos Deputados. Não perca tempo, contribua com esse projeto. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se encontra no próximo Repórter PUC toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, eu espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima.